Deuteronômio capítulo 5, versículo de número 8. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem a elas servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. O título deste capítulo de número 5, do livro de Deuteronômio, é a repetição dos 10 mandamentos. Alguém aqui sabe quais são os 10 mandamentos de cor? Não? Não adianta chutar, não. Ou sabe ou não sabe. É a mesma coisa que eu perguntar: você sabe o nome das 12 tribos de Israel? Sei de 3, quando não serve. Ou é tudo ou é nada. O nome dos 12 discípulos, você sabe? Sabe, eu não sei. Os 4 seres viventes. Sabe ou não sabe? As 7 igrejas do Apocalipse. Sabe ou não sabe? Isso não é uma questão de conhecimento apenas, irmãos. É importante nós buscarmos ter essa informação, porque se está na Bíblia, é importante. Amém ou não amém? Amém. Deuteronômio capítulo de número 5, versículo de número 1, está escrito: E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízo que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-los-ei e guardá-lo-eis para os cumprir. Olha para cá. Para que serve uma regra? Regra serve para ser cumprida, seguida. É assim. Tudo que é regra, ela não tem exceção. Se tiver exceção, não é regra. Nós podemos trocar a palavra regra por mandamento, certo? O mandamento, ele nada mais é do que uma regra. As regras que Deus estabeleceu para que nós possamos seguir e assim sermos guiados por ela. E aí Moisés, ele diz o seguinte: prestem atenção, porque o que eu vou dizer a vocês hoje é para que vocês aprendam e cumpram, certo? Verso número 2: O Senhor nosso Deus fez conosco concerto ou aliança em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor este concerto, senão conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Sabe o que quer dizer? Talvez você fale assim: poxa, mas eu tive um parente que ele morreu sem conhecer o Senhor. Ele foi para o inferno? Possivelmente sim. Sinto te informar isso. Porque Deus, ele fala sempre àqueles que estão presentes. É por isso que vira e mexe a gente fala assim: poxa, eu vim no culto, a palavra foi uma benção, fulano deveria estar aqui. Não, quem deveria estar aqui é você que ouviu. Entendeu? Porque Deus, ele fala com aqueles que estão vivos, presentes. É isso mesmo, sabe? Deus não fala a mortos. Isso é tão sério que certa vez Jesus, ele encontra um homem, e esse homem vira para ele e fala assim: Senhor, eu quero te seguir, mas primeiro deixa eu enterrar o meu pai. Jesus disse: deixe que os mortos enterrem os mortos. Você sabe por que Jesus disse isso? Ele não foi grosseiro. Ele apenas viu que o rapaz queria segui-lo verdadeiramente, mas que a sua família, a família desse rapaz, não queria absolutamente nada com Deus. Então Jesus quis dizer para ele: olha, se você for para lá, não vai adiantar nada, porque eles não querem um compromisso comigo. Então deixa que eles... É isso. Se você quer verdadeiramente me seguir, toma sua cruz e vambora. Vambora, é assim. Verso 4: Face a face o Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo. Naquele tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Olhe para cá rapidamente.
Quando Deus chama Moisés, a Bíblia diz que Moisés ele estava pastoreando um gado, umas ovelhas, no deserto. E ali uma ovelhinha fugiu, né? Vamos fazer de conta que na história. E Moisés foi atrás dessa ovelha. De repente ele vê uma sarça. Sarça é um matinho pequenininho assim, pegando fogo, como se estivesse pegando fogo. E aquilo chama a atenção de Moisés. O curioso é que Moisés, quando Deus o chama, ele tinha 80 anos de idade. 80. Naquele momento que ele vê aquela plantinha pegando fogo, ele se aproxima e naquele momento ele ouve a primeira vez a voz de Deus. Deus vira para ele e fala: Moisés. Bonito, né? Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Deus, ele conhece você pelo seu nome, sabe? Na oração que nós fizemos aqui, os cânticos que foram cantados, ele nos vê assim, ó, Deus, ele nos vê no coletivo, mas ele nos enxerga, Júnior, e nos ouve no individual. Essa é a multiforme graça de Deus. Ele é capaz de ver uma multidão de 1 milhão de pessoas orando ou cantando ao mesmo tempo. Ele vê 1 milhão de pessoas fazendo isso, Cris, mas ele ouve a voz de cada um individualmente. Assim é Deus, sabe? Por isso que no momento que você está orando, adorando ao Senhor, é o momento que você deve se entregar em adoração. Nossa, tá chato o culto hoje. Sabe? Quando você faz isso, você desvirtua a sua adoração. É como se você pegasse aquilo que você tem de melhor e jogasse fora. Sabe? Porque é nesse momento em que Deus, que nós cantamos, os ouvidos dele não estão fechados para não te ouvir, e os olhos dele estão atentos sobre a sua vida ali, ó. Quando você saiu da sua casa e veio para cá, ele veio te acompanhando e viu a forma como você saiu, a forma como você está, e ele sabe a forma como você vai sair, como a palavra vai falar comigo e com você, vai nos transformar nessa noite. Aqui Moisés, ele faz um resumo e diz que ele ouviu a voz de Deus, e Deus ele foi muito claro com ele no versículo de número 6, dizendo assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus começa dizendo ele assim: olha, eu sou Deus, fui eu que livrei você do seu mal, eu que tirei você lá de onde você estava, tirei você daquela vida, resgatei você. Eu, Deus. Não foram os ídolos, não foram seus pais, não foi sua mãe, não foi nada disso, fui eu, Deus. Aqui ele começa a estabelecer com Moisés e conosco uma relação pessoal. Sabe o que é uma relação pessoal? É como se eu falasse assim: Tiago, vai lá e fala com a irmã Denilza que eu pedi para ela poder apagar uma lâmpada. Isso não é uma relação pessoal, não é? É interpessoal. Eu falo com alguém que fala com a pessoa, certo? Agora, quando eu falo irmã Denilza, a senhora poderia apertar, eu falei diretamente com ela. Assim é a nossa relação com Deus hoje. Direto, pessoal. É você e ele ali, ó. Jeremias, não é isso? Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei. Quer ouvir a voz de Deus? Clame. Fale com ele, faz um frege na presença de Deus, mas chama a atenção dele, que ele vai te ouvir e vai te responder. Aí ele fala com Moisés assim: olha, Moisés, eu tirei você lá do Egito, lembra? Portanto, agora a regra, como nós começamos falando, no verso 7 diz: não terás outros deuses diante de mim. Quantos deuses há na sua vida? Aí talvez você diga: apenas um Deus na minha vida. É isso que nós vamos descobrir nessa noite. Quantos deuses há na sua vida? Se você parar para olhar aqui no verso de número 7, está escrito: não terá outros deuses com D minúsculo. Sabe por quê? Porque apenas o Senhor Deus, o Senhor Jeová é Deus com D maiúsculo. Significa que Ele é único. Ele é Deus. Quem é Deus? Deus é Deus.
Quando Moisés chega para Deus e fala assim: mas Senhor, como é que eu vou entrar lá no palácio de Faraó? O que eu vou falar para ele? Quem me mandou ali? Ele diz: eu sou, te enviou. Diga, o eu sou te enviou. O que é o eu sou? O eu sou pode ser qualquer coisa. Eu sou preto, eu sou gordo, eu sou careca, eu sou um monte de coisa. Não é isso? Se você fosse analisar, falar eu sou isso, eu sou aquilo, mas a definição de Deus quando ele fala eu sou, ela se fecha porque não há adjetivos para Deus. Ou seja, não há nada que nós possamos compreender que defina Deus. Quer ver uma coisa? Deus é bom? Sim ou não? Você conhece alguém que é bom? Eu conheço. Deus é amor? Sim ou não? Você conhece alguém que é amoroso? Conhece. Deus é perdoador? Sim. Você conhece alguém que também é perdoador? Que logo que se magoa, perdoa fácil? Sim. Então nós pegamos atributos, ou seja, características do homem, e nós tentamos colocar em Deus. Isso não é errado. Não é errado. Porém o apóstolo Paulo diz assim: conheci um homem, não sei se na carne, não sei se em espírito, que foi arrebatado até o terceiro céu. E as coisas que ele viu lá não são possíveis serem faladas. Sabe por quê? Porque o que existe do lado de dentro do céu é sobrenatural. E a nós é impossível de compreender, não tem jeito. Não tem jeito de nós entendermos, a não ser no dia em que nós estivermos lá junto com ele. E aí Deus vira, Júnior, para Moisés e fala assim: Moisés, é regra única, mandamento único, exclusivo, não abra mão. Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, ou você está comigo, ou você está contra mim. É assim. A Bíblia diz que aqueles que se constituem amigos do mundo se constituem inimigos de Deus. Olha como isso é sério. Não é Deus, nem o diabo, nem ninguém que vai lá e fala. Não. É a própria pessoa com a sua vida que se faz amigo ou inimigo de Deus. E o texto continua dizendo no verso número 8: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Olha para cá. No ano de 1999, uma semana antes da festa de São Pedro, foi a primeira vez que eu fui a uma igreja evangélica, convidado por um amigo, meu amigo João, sempre falo isso aqui. Quando eu entrei na igreja, a primeira coisa que eu senti falta foram imagens, que eu olhava para o lado, não tinha nada, só tinha um pastor lá na frente pregando, uns crentes cantando, um monte de banco e só. Aí eu fiquei, gente, está faltando alguma coisa aqui. E eu estava sentado, e ele estava do lado, no final do culto o pastor fez o apelo. O pastor falou assim: olha, Jesus está neste lugar, Ele quer transformar a sua vida, alguém gostaria de entregar a sua vida a Jesus. Naquele momento, eu não senti falta de mais nada. Nada que eu pudesse pegar, tocar ou fazer iria suprir, mas era apenas Ele. Quando eu me dei conta por mim, eu já estava lá na frente, levantando a minha mão e aceitando o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Isso significa que eu já não precisava de mais nada para apalpar, sabe? Já não precisava olhar para mais nada, ter nada, porque aquilo já não seria mais Deus na minha vida. Deus, a partir daquele dia na minha vida, passou a ser o Espírito Santo de Deus, um relacionamento com Deus. E ele fala isso para Moisés, fala: Moisés, não terás outros deuses diante de mim e nem faça escultura, não esculpe, não compra aquelas imagens, aquele santinho, nada de, não quero. Não, mas como diz os irmãos católicos, é só uma lembrança, como é que eles falam? É só uma... Lembra aí? Eles falam que não idolatram, falam que... Lembra aí, gente? É uma lembrança que eles falam, esqueci o termo. Não é. Aquilo é um ídolo. Meu Deus, é isso mesmo. Aquilo é um ídolo. Pega uma imagem daquela e quebra na frente de um católico, você vê. Você vai para a cadeia. É lógico que isso é um desrespeito à fé alheia. Nós não devemos fazer isso, de forma alguma. Mas eles têm por aquilo ali uma adoração. Aí eles falam: nós não adoramos, nós veneramos. Aí se você for no Aurélio, no dicionário, e procurar o significado de venerar, é a mesma coisa que adorar. É uma adoração velada, disfarçada.
Então eu sinto dizer a você, e a você que está assistindo pela internet, se você tem imagem, terço, faz oração, reza, qualquer coisa, a isso, você é um idólatra. Não tem meio termo. Porque está escrito aqui, no verso número 8, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Verso 9, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Ele diz assim, não faça culto, não faça missa, não faça prece, não faça oração, não faça vigília, nada disso. Ele está sendo claro e categórico, Maria Lúcia. Eu não aceito o segundo lugar. Ou você me serve, me adora, ou não. Simples assim. E isso é sério. Ele está dizendo assim, olha, não faça imagem de nada, nem do seu pai, nem da sua mãe, nem do gato, do cachorro, do coati, do leão, nada disso. Dos 4 seres viventes, de peixe, de nada disso. E além de não fazer, não se encurve a elas. Aí os nossos irmãos falam assim, mas eu não me encurvo. Curva sim. Você já viu algum irmão católico da fé dobrando o joelho diante da imagem de Maria? Já viu? Sim ou não? Se você não viu, ligue a sua televisão às 5 horas da manhã, no domingo, que o padre Marcelo Rossi está lá fazendo isso. Simples assim. Ou vá na nossa vizinha aqui, Aparecida, porque lá vai ter a mesma coisa. Pessoas se dobrando, se ajoelhando diante de uma imagem de escultura. Eu sei que esse termo, esse discurso, ele é muito forte. E ele não atrai pessoas, ele afasta as pessoas. Mas, na verdade, este é o verdadeiro evangelho. Aquele que prega a verdade, pura e sem mistura. Poxa, mas a pessoa vai se ofender. Sinto muito. Vai ficar triste. Sinto muito. Mas a minha missão é pregar a palavra de Deus como de fato ela é. E aí ele diz o seguinte, olha, não faz imagem de escultura, nem se dobre diante dela. Ele continua dizendo no verso número 9, na parte B, versículo 9, não te curvará a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus? Sou Deus? O que é alguém zeloso, cuidadoso, que preste atenção? Hoje eu fui na oficina de bicicleta, mexendo num negócio lá, e eu estava conversando com o mecânico, Fábio, aqui, nosso vizinho. Aí conversávamos sobre os filhos dele. Ele falou, um filho meu vai casar e o outro está trabalhando não sei aonde aí. E ele cuida muito bem do carro, ele é muito zeloso. Ele limpa o carro com tanto prazer que dá gosto de ver ele limpando o carro, cuidando do carro. Isso é zelo, sabe? É cuidado. É aquilo que nós tínhamos com a nossa juventude, né? As mulheres, quando eram mais novas aí, não saía despenteado de jeito nenhum, o cabelinho sempre arrumadinho, a roupinha assim. Não é isso? Os meninos vão ficando adolescentes, eles querem usar roupa de marca, quer estar tudo, não é? É assim. É um zelo natural que nós costumamos ter. Ou com a sua casa, não é? Eu particularmente não ando descalço, nem dentro de casa. Então quando eu chego na casa de alguém, eu falo assim, olha, eu não tiro o sapato nem o chinelo. Eu vou ficar do lado de fora. Se vocês não se importarem, eu não faço isso. Na casa de ninguém. Porque eu não ando descalço. Sabe? Mas tem gente que assim, não pisa no meu tapete. Não tem isso. Tem gente que assim, minha mãe tem um presente de casamento dela, tá lacrado até hoje lá. Tá guardado lá. Quantos anos de casado, mãe? 40 anos. Imagina, há 40 anos atrás ela ganhou um presente que está lá guardado na embalagem, até hoje. Um não, alguns. E tá lá. É zelo, cuidado. É assim. Você já ouviu aquela expressão que fala assim, nossa, fulano está mais cheiroso do que filho de barbeiro? Já ouviu isso? Já ouviu isso? Porque antigamente era assim, né? Menino, cabelo cortadinho, passava um talco aqui assim atrás, esse negócio. Era exatamente por isso. Zelo, cuidado. E ele continua dizendo aqui no verso 9, não te curvará a elas e não as servirás, porque eu sou o teu Deus, Deus zeloso, que visito a maldade dos pais sobre quem? Até a 3ª e a 4ª, daqueles que fazem o quê? Fazem o quê? Você sabe o que aborrece a Deus? Idolatria. É isso. Nós devemos adorar apenas a quem, irmãos? Fala mais alto. Apenas a quem? A Deus. E nós devemos idolatrar apenas a quem? A ninguém.
nem ao próprio Deus. Nossa, agora confundiu. Espera aí, vou falar de novo. Nós devemos adorar apenas a Deus. E devemos idolatrar a quem? A ninguém. E sabe por quê? Porque idolatria é quando você estabelece um objeto, uma situação, uma pessoa, uma coisa e coloca aquilo num pedestal. Olha como isso é sério. A história da humanidade diz que quando vieram colonizar as Américas, a Igreja Católica lá vindo dos reis da França, se eu não me engano, da França ou da Espanha e de Portugal, enviaram para cá missionários. E eles tentaram converter os índios. Aqueles que não se convertiam, eles matavam. Matavam em nome de Deus. E aí vieram as cruzadas desbravando as Américas e o mundo inteiro. E houve um derramamento de sangue terrível. Sabe por quê? Porque eles não queriam trocar a cultura deles. Ou seja, eles não queriam mais um ídolo na vida deles. Então Deus, ele não pode ser idolatrado. Porque a idolatria, Júnior, ela emburrece o ser humano. Quer ver uma coisa? Já viu alguém que é doente pro futebol? Doente. Que briga com todo mundo, xinga com todo mundo por causa do futebol. Porque o futebol na vida dessa pessoa é um ídolo. Ou ao pior, alguém que idolatra uma religião. Não é nem o Deus da religião, é a religião. Briga com todo mundo por causa... Já viu isso? Já viu isso? É assim. Sabe? Tem gente que idolatra aquelas vasilhinhas de Tupperware. Mulher tem disso, né? É. Não, devolve minha vasilha. Minha mãe, a primeira coisa que ela fala, quando empresta, devolve a vasilha. E é de margarina, não é nem da Tupperware. Isso é sério. Sabe por quê? Quando nós estabelecemos um ídolo, ele vai guiar e nortear toda a sua vida. Ele vai exigir a sua vida, a sua atenção, os seus pensamentos, o seu dinheiro, a sua família, os anos da sua vida, tudo vai ser dedicado àquele ídolo. Aí você fala, peraí, então eu deveria idolatrar a Deus. Sabe por que não? Porque Deus, ele não pode ser palpável. Você não pode fazer uma imagem de Deus e colocar no bolso ou pendurar no peito. Não pode. Você não pode fazer um crucifixo, pregar na sua parede, chegar diante daquilo e se... Por quê? Porque está escrito que nós não devemos nos curvar a nada. Não, a nada. A mesma madeira que faz um santo, faz isso aqui, ó. Que é madeira. Sim ou não? Faz um puleiro de um passarinho para o passarinho cagar. É o mesmo material. Sim ou não? Mas o perigo da idolatria, ela extrapola aquilo que é visível. A idolatria, na verdade, ela se instala dentro do nosso coração. Sabe como? Mateus capítulo de número 10. Abre aí rapidinho. Versículo de número 34. Está escrito: não cuideis ou não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a... Parece que é o diabo que está falando isso, não é? Mas não é não. Quer ver? Verso 35. Porque eu vim pôr em dissensão. Dissensão é separação. O homem contra quem? Contra quem? Ué, mas Jesus coloca uma pessoa contra outra, gente? Ainda mais um pai contra o filho, um filho contra o pai. Jesus faz isso? Está escrito. E a filha contra quem? E a nora contra quem? E assim, os inimigos do homem serão os seus? Os seus? Sabe por quê? Verso 37 explica. Quem ama, amor é amor. Verso 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus está dizendo isso. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno. Aí agora eu vou colocar um versículo aqui na Bíblia. Quem ama
o dinheiro mais do que Jesus, não é digno dele. Quem ama o descanso mais do que o Senhor, também não é digno dele. Quem ama o trabalho mais do que Jesus, não é digno dele. Quem ama a igreja mais do que Jesus, também não é digno dele. Porque ele começa estabelecendo, lembra lá em Moisés, um padrão, um mandamento. Apenas ele. Ele é o padrão. O seu amor, a sua vida, toda a sua dedicação, ela deve estar voltada para Deus. É assim. Poxa, mas isso é muito forte. Sim, isso é o Evangelho de Jesus. Sinto muito, mas essa é a verdade. Sabe por quê? Porque aqui Jesus ele está estabelecendo um padrão de idolatria. Aquilo que está no seu coração que pulsa mais forte é aquilo que você adora. Por isso está escrito que aquilo que te vence torna-se o seu Senhor. Aí a pessoa fala assim, eu sou crente, mas quando eu não aguento ver aquilo, porque aí aquilo é o seu ídolo. Pode fazer tudo comigo, mas se mexer com meu filho, eu saio porque o seu filho é o seu ídolo. Eu posso perder tudo, mas se eu perder o dinheiro, meu Deus, eu não sei, eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Porque o dinheiro é o seu ídolo. Eu posso perder toda a minha família, dinheiro, mas se eu perder minha saúde, eu não sei o que eu faço. As mulheres têm muito disso, né? Se meu cabelo cair, eu não sei o que eu faço. Sabe por quê? Porque o seu corpo é o seu ídolo. E idolatria é pecado. Quando você pega algo ou alguém e coloca no lugar de adoração, você tira Deus daquele lugar e coloca um ídolo. E ele foi muito claro em dizer, não terás outros deuses diante de mim. Não tem jeito. Aí você me pergunta, quem você ama mais? Seu pai, sua mãe ou Deus? Deus. Sua esposa ou Deus? Deus. Seu filho ou Deus? Deus. Sua vida ou Deus? Deus. Quando eu entendi que eu deveria largar tudo e perder tudo, eu ganharia o reino de Deus. Aí a palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino e a sua, e todas as outras coisas não serão. Aí eu tenho aqui meu pai, minha mãe, meu irmão, minha cunhada, minha esposa e meu enteado e minha tia. Parte da minha família está aqui. E meu sobrinho Gabriel. E Cristiano também. Sabe? Não são as minhas palavras que trazem você aqui. Uma vez numa oração, minha mãe disse que o desejo dela era que Júnior viesse para a igreja. Está aí atrás. Entende? Porque quando você verdadeiramente coloca Deus como primazia na sua vida, Deus ele começa a acrescentar, a trazer, a prover aquilo que você tem, ou aquilo que você quer. Por isso nós sempre falamos em dinheiro, as pessoas não gostam de falar, mas é necessário falar. Acho que é 1 ou 2 Coríntios capítulo 9 fala que Deus ele dá a semente para aquele que semeia. Para que serve uma semente? Para plantar. Você pode comer uma semente, sim ou não? Pode. Pode, você pode comer. Você vai comer a semente, mas depois ela vai sair pelo seu corpo. Mas e se você plantar a semente? Ela vai gerar frutos. Aí está o cuidado financeiro de Deus na sua vida. Se você come a semente que você deveria semear, lá na frente você vai ter fome. Não tem jeito. É assim. Porque isso é uma regra. É uma regra. Aí ele continua dizendo aqui, verso de número 38. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de... O que é cruz? Cruz é lugar de sofrimento, entrega, renúncia, humilhação, abandono, medo. É isso. Tomar a sua cruz é assumir o seu B.O. É assumir o seu sofrimento. É entender que no momento da dificuldade, possivelmente você vai estar sozinho ou sozinha. Que quando você mais precisar de alguém para orar, não vai ter ninguém. Quando você precisar daquela palavra de conforto, também não vai ter.
Por isso a Bíblia chama o Espírito Santo de o Consolador. Sabe? Porque ele é o único capaz de verdadeiramente entender o que há no seu coração, na sua mente. Aquilo que entra pelos seus olhos e desce para o seu coração. Ele é o único que realmente conhece. Aí ele continua dizendo aqui no verso número 9. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Me diz uma coisa aqui, como é que alguém pode perder algo que achou? Você fala, é fácil. Não sabe aonde colocou, ou não prestou atenção aonde deixou. Tudo bem você perder a chave de um carro, uma caneta, um celular, mas como é que uma pessoa perde uma vida? Sabe como? Quando você olha para trás e fala assim, meu Deus, os dias que eu vivi não foram para o Senhor. Aí vem aquela frase, o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz? Porque a paixão lá atrás passou. O dinheiro você gastou. A juventude foi embora. Ou para os que estão jovens aí, a infância. Sabe? Os amigos muitas vezes morreram ou se foram. E o que restou dessa vida? O que restou? Você, as lembranças e Deus. Porque no final das contas, é você e Deus. Sabe? Casamentos acabam. Maridos ou mulheres vão embora ou morrem. Os filhos crescem, saem de casa. Emprego a gente troca, ganha ou perde. É assim. As coisas na vida da gente passam. Por isso Deus ele diz assim, me coloque em primeiro lugar. Tem como você colocar duas pessoas no pódio de primeiro lugar? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Há um ditado mundano que diz que o segundo colocado, ele é apenas o primeiro perdedor. E aí quando você tira Deus da primazia, do primeiro lugar da sua vida, automaticamente no seu coração, ali no altar do seu coração, é estabelecido um ídolo. Aí Jesus diz assim, olha, se o seu pai, a sua mãe, o seu filho, qualquer coisa que você tenha, possua, ou alguém, até porque você não tem, né? Você tem um relacionamento, um sentimento. Se isso ocupa no seu coração um lugar maior do que o meu lugar, é idolatria. E ele não aceita. E ele continua dizendo assim, eu sei que isso é difícil, isso é um sofrimento. E ele diz o seguinte no verso número 39, desculpa. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, irá encontrá-la. Um dia eu estava dentro do ônibus, indo para a faculdade, e eu olhava para a janela assim, eu via uma lua, e eu ficava pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu queria ter uma profissão legal, sabe, eu sabia que meu poder de oratória, meu conhecimento, o fato de eu gostar de ler e falar muito bem, isso não é soberba, isso é um dom que Deus me deu. Isso poderia me levar muito longe, muito longe. Mas o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Para mim, estar aqui com vocês é vida, sabe? É vida. É saber que um dia eu estarei diante dele. Ele vai me perguntar sobre cada um de vocês. Eu falei, Senhor, eles estão aqui, sabe? E é assim que eu quero ser visto, que eles encontrados por Deus. É por isso que eu sou chato com vocês. Como é que você está, meu irmão? Por que você não vem no culto? O que está acontecendo? Eu não sou babá de ninguém, não. Eu não tenho filho pequeno, não. Sabe? A gente faz isso por amor. Não é por obrigação, é por amor. O que está acontecendo? Por que está assim? É isso, é só isso. É só isso. Eu entendi a expressão do amor de Deus através da minha relação com Marcelinho. Porque nós não temos o mesmo sangue, nós não temos a mesma cor, nós não temos vínculo nenhum físico. Mas o que nos une é tão forte, que é forte como a morte. Eu darei a minha vida por ele.
Se eu precisasse tirar meu coração hoje e botar dentro dele para ele ver, eu faria. Se eu precisasse doar um dos meus rins para ele, eu faria. Aí você fala, poxa, mas você não tem obrigação. Eu sei, mas eu faria. Sabe por quê? Porque eu amo. É um amor que não se explica. Entende? Assim é o amor de Deus por nós. Eu sempre falo isso, eu sou extremamente rígido e extremamente amoroso. No mesmo nível. Da mesma forma que eu cobro, eu amo. Assim. Sabe? E assim eu consigo entender Deus em relação a nós. Porque a Bíblia diz que nós fomos aceitos por Deus como filhos por adoção. Ele não tinha obrigação de nos salvar, de fazer nada por nós, mas mesmo assim Ele fez. Ele só pede a você uma coisa: me dê o primeiro lugar. É por isso que está escrito: filho, dá-me o teu coração. Sabe por quê? Porque se os seus rins pararem, você pode entrar numa máquina de hemodiálise. Se seu fígado apodrecer e restar só um pedacinho dele, ele pode se regenerar. Se você tiver algum problema no intestino, dá para cortar uma parte dele e você vive com uma outra parte. Se você perder uma perna, você tem a outra. Se perder as duas, você ainda tem um tronco. Você consegue viver sem algumas partes do corpo. Mas sem o coração, é impossível. É impossível. Você pode até ficar ligado numa máquina por um tempo, mas depois que desligar a máquina, acabou. Sabe? Deus, quando Ele pede o seu coração, Ele está dizendo assim: ei, me dá a sua vida. Ele está dizendo assim: se perca em mim. Se perca em mim. Sabe como é você se perder em Deus, Cris? É você falar assim: Senhor, eu já fiz de tudo, mas nada do que o Senhor mandou fazer. Aí você para e fala assim: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? E Ele vai falar com você. De um jeito ou de outro, Ele vai falar com você. Sabe? Um dia eu falei isso com Deus. Eu falei: Deus, o Senhor quer que eu faça o quê? Ele falou: nada, fica em casa. Eu falei: mas eu preciso trabalhar. Fica em casa. E aí Deus manda trabalho na porta da gente. Sabe? Você não precisa ficar igual um doido, correndo atrás. Não precisa. Não precisa. Esse dia eu estava com dor de cabeça terrível, procurando remédio, e Cris estava adoentada, não podia me ajudar e tal. Aí eu parei assim. Poxa, estou com dor de cabeça, o que eu posso fazer? Nada. Senhor, cura minha dor de cabeça? Aí eu falei: Senhor, acredite se você quiser. Sabe? Quando Deus Ele é o primeiro lugar na sua vida, Ele é o primeiro na sua vida, não quer dizer que não vai te faltar o que você quer. Quer dizer que Ele vai suprir o que você precisa. Sabe? E às vezes o que a gente precisa não é material, é apenas um tempo com Deus. É um tempinho. Aí Jesus continua dizendo aqui no verso de número 40. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, que seja só um copo d'água fria a um destes pequenos, em nome de discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderão o seu galardão. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, no Antigo Testamento, rapidinho. Daniel capítulo de número 3, versículo de número 1. Está escrito: o rei Nabucodonosor fez uma estátua cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governantes da província para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina,
do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de fole e de toda sorte de música, vos prostrareis. Prostrar é a mesma coisa que ajoelhar-se. E adorareis o quê? A imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e língua e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram uns homens caldeus e acusaram-os e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, rei, fizestes um decreto. Tu, ó rei, fizestes um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de folhas e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do fogo e do forno ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantastes adoraram. Então Nabucodonosor, com a ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, e trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e disse-lhes: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servi a meus, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de folhas e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se não adorares, serei lançados na mesma hora dentro do forno do fogo ardente. E quem é Deus que vos poderá livrar das minhas? Era um tonto mesmo, né? Ele estabelece um ídolo, uma imagem a ser adorada, faz um decreto, uma ordem, uma lei, e diz que quem não se dobrasse, ajoelhasse e adorasse aquela estátua, seria na mesma hora morto, de forma terrível. E esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles simplesmente não fizeram, ignoraram. Nós não vamos fazer isso, não. Ele chama os três e fala assim: ei, vocês ouviram o decreto, eu vou mandar tocar a música de novo. Se vocês não fizerem isso, imediatamente eu vou mandar matar vocês, jogar o corpo de vocês, vocês vivos, dentro do fogo ardente. E não há Deus que possa livrar vocês da minha mão. Sabe o que isso quer dizer? Por muitas vezes nós vivemos em situações onde nós somos afrontados, onde nós somos julgados, onde nós somos forçados a fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Sabe? Aí minha pergunta é: aonde está o seu Deus? Sabe? Muitas pessoas, em nome do dinheiro, fazem coisas erradas. O patrão diz: faça isso. Você sabe que é errado. Aí você pensa: meu Deus, se eu não fizer, eu vou ser mandado embora, vou perder meu emprego. Sabe por quê? Porque o seu emprego se tornou um ídolo dentro de você. Aí você prefere obedecer ao patrão do que obedecer a Deus. E a Bíblia diz que importa agradar a Deus e não os homens. Perca o trabalho. Poxa, mas está tão difícil. Mas quem abre e fecha portas é Deus. Simples assim. Aí talvez você diga: mas para você falar é fácil. Não é não, eu já passei por isso algumas vezes. Algumas vezes. Um dia um cliente me mandou fazer algo errado, me deu os dados todos, eu falei: não vou fazer não. Aí ele falou: mas eu preciso que você faça. Eu falei: não fiz. Tempos depois ele me procurou, falou: rapaz, eu achei em você um homem honesto. E sabe o que ele me deu?
o cartão de crédito dele, aquele pretinho, black, sem limite, falou, compra o que precisar, não precisa nem me falar não, desse jeito. Porque a confiança foi estabelecida através do meu testemunho, entendeu? Porque eu não neguei Deus diante dele, quando eu poderia negar e perder o último cliente que eu tinha, assim. Ou quando o marido fala assim, mas você está indo demais na igreja, e não sei o que, primeiro o Senhor. Ou a mulher faz isso, ou o filho fala, eu não quero ir na igreja não. Aí como você adora o seu filho, você faz as vontades dele. É isso. Idolatria. O final de ano vem uns parentes para casa, enche sua geladeira de cerveja e bota a música mundana e vira aquela putaria lá. Mas são meus parentes. A sua casa é santa. A sua geladeira é santa. O que entra dentro da sua casa é santo. Não se corrompa. Sabe? Esses homens aqui, eles decidiram não se corromper porque a vida deles estava em jogo. O homem disse assim, se vocês não fizerem, o rei disse, eu vou matar vocês. E Deus não vai livrar vocês da minha mão não, viu? Olha o que aconteceu. Verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos te responder sobre este negócio. Gente, eles estavam falando com o rei. Com um rei que poderia destruir a vida deles e mandar matar eles na mesma hora. Eles viram para ele e falaram assim, como é que é? Você vai mandar matar a gente? E daí? E daí? Vou perder meu filho. Ai, meu filho vai ser... Que saia. Vou perder meu casamento. Que acabe. Meu Deus, mas isso é muito sério. É muito sério. Sabe por quê? O seu emprego, o seu trabalho, o seu filho, o seu marido, o seu dinheiro, nada disso vai te levar para o céu. Nada. O que vai abrir a porta do céu para você é a sua fidelidade e obediência a Deus. É isso. Quando Deus estiver acima de tudo e de todos na sua vida, aí você vai passar a provar do sobrenatural de Deus. Eles dizem no verso 17, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E eles dizem no verso 18 aquilo que a gente não tem coragem de dizer. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Isso é um crente fiel, não abusado nem mal educado, fiel. Fiel. Vou te largar, a porta está ali, ó. Pode ir embora. Quer que eu ajude a carregar as malas? Oi. Vai perder o emprego. Bom, pelo menos eu não estou pedindo demissão, né? Não dá justa causa, ganho 40%. Oi. Sabe, irmãos, olha para mim, olha para cá. Nós chegamos num ponto em que não dá mais para você viver com um pé lá fora e um pé aqui dentro. Não dá mais. Acabou o tempo. Acabou, não dá mais. Ou você escolhe definitivamente servir e adorar a Deus com a sua vida, ou então você está perdido. Não tem mais tempo, não tem mais jeito. Não dá mais. Sabe? Deus, ele não quer um lugar de ídolo no seu coração. Ele quer um lugar de Senhor. Sabe o que é um Senhor? O Senhor que fala assim, ei, olha para mim. Aí você para e olha. Ele fala assim, larga o que você está fazendo, vem aqui. Aí você larga o que você está fazendo sem questionar e vai. Você não faz isso com o seu patrão? Você não faz isso com o seu marido ou com sua mulher? Você não faz isso com sua mãe, com seu pai? Por que não faz com Deus? Por quê? Sabe por quê? Porque Deus, ele não está em primeiro lugar no seu coração. No dia que Deus estiver em primeiro lugar no seu coração, você pode não entender, mas nós não precisamos entender para obedecer. Não precisamos. A fidelidade a Deus, ela não precisa passar pela razão. Não precisa. Gente, espera aí. Deus pega um homem gago, velho, 80 anos, manda ele no Egito tirar milhões de pessoas da mão de Faraó. Ele mesmo falou assim, mas espera aí, Deus, eu não sei falar direito, eu sou gago. Dizem que era gago.
eu vou chegar e falar com o faraó em nome de quem? Aí Deus fala com Moisés, todo mundo conhece a história. Até que a Bíblia diz que chega um momento em que a ira de Deus se acende com Moisés e fala assim: Moisés, quem que fez a boca do homem? Então vai lá, rapaz. É isso, sabe? Eu te pergunto, quem é que te dá a vida? É Deus. E por que a gente não acredita? Por que a gente acredita na força do nosso braço? Por quê? Por quê? Porque talvez o ídolo que haja na nossa vida não é como dos irmãos católicos, por mais que eles digam que não seja, mas é palpável. Talvez o meu e o seu ídolo está aqui, ó, dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração. Não, mas eu vou na sexta-feira da oração forte, porque vai ter uma oração forte. Isso é idolatria. Vou passar a toalhinha na cara lá para poder ficar igual um tonto. Aqui não é um pedaço de papel, gente, de pano. Isso não vai trazer nada para a sua vida, nada. Sabe? Vou fazer o voto. E o voto? Isso não é voto, não, isso é barganha. Deus não precisa do seu dinheiro, não. Ele não precisa. Quem precisa ser fiel a Deus através da finança para poder prosperar é você. Porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono. Se ele tiver de fazer um copo virar ouro, ele faz, ele é Deus. Ele fez um peixe vomitar, gente, ouro, moeda de ouro. Sério que você acha que Deus precisa disso? Quem precisa é você. Mas o dinheiro é ídolo no coração de muita gente, sabe? Esses dias eu fui visitar um pastor amigo meu, na hora que eu entrei na casa dele, ele estava com uma barba desse tamanho assim. Falei, que barba bíblica bonita. Ele falou, exatamente. Fiz um propósito com Deus de não cortar a barba durante um ano. Ele está horroroso, parecendo o Capitão Caverna, sabe? Mas eu olho para ele e falo assim, rapaz, que coragem, viu? Um homem de Deus, abriu mão da sua vaidade. E ele falou comigo, a gente se conhece há uns... Quantos anos eu tenho? 36. Nós nos conhecemos há uns 20 e poucos anos. Eu sou ruim de conta. E ele falou assim, nossa, você lembra que eu não deixava nascer pelo, depilava e passava creme. Ele é extremamente vaidoso, abriu mão da sua vaidade, sabe? Aí Deus pegou o ministério dele e fez assim, ele e a esposa sozinhos, sem R$1 da igreja, de doação de ninguém, eles construíram um galpão enorme. Você passa daqui para Santana, você vê um negócio enorme assim, quase o tamanho de Gemar, porque eles creram, sabe? Obediência, fé. É isso. Nós criticamos aqueles que chamamos de idólatra, mas somos às vezes muito mais idólatras do que eles, sabe? Isso é sério. Porque Deus, ele vem para mudar a minha e a sua cultura, se for necessário. Quer ver? Último texto, estou terminando para nós podermos orar. A idolatria, ela tem afastado muitas pessoas de Deus e do seu caminho. Idolatria que eu falo é aquele sentimento que nós temos às vezes de forma excessiva pelo dinheiro, pelo casamento, pelo relacionamento, pelo pai, pela mãe, por um monte de coisa. Isso é idolatria. Atos capítulo 19, versículo de número 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus, exorcista é aquele que expulsa demônio, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor sobre o que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o demônio maligno disse, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, o apossou-se deles, de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa, e foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso.
tanto judeu como gregos, e caiu temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos do que seguiam antes mágicas trouxeram os seus livros. Olha para cá. Antigamente não existia internet, nem nada dessas coisas. O livro, ele era o bem mais precioso que existia na Terra. Primeiro, porque eram pouquíssimas pessoas que sabiam ler. Quem sabia ler, quem tinha a informação naquela época, quem tinha eles não botavam a mão em nada. Geralmente eram escribas. O trabalho deles era ficar sentadinho na salinha com ar-condicionado, só escrevendo ali, só isso. Não pegava peso, não fazia nada. Então, o acesso à informação naquela época era algo muito precioso, muito precioso. Quando Nero colocou fogo em Roma, uma das coisas que ele fez foi colocar fogo em uma biblioteca. A história que havia ali foi apagada através do fogo. Hoje em dia existe backup, existe internet, existe um monte de coisa. Mas naquela época não havia. Então todo conhecimento que já havia passado, a história, tudo estava registrado nos livros. Então o livro naquela época era algo mais precioso que alguém poderia ter. Mais precioso. Verso, salva aí, mãe. 19. Também muitos dos que seguiram artes mágicas trouxeram os seus e fizeram o quê? Os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Verso 20. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Sabe o que deve acontecer com a minha e com a sua idolatria? Ela deve ser queimada, destruída. É isso. É você colocar a mão na consciência e falar assim: Deus, realmente, isso na minha vida é idolatria. Eu confesso, Deus. Mas a Bíblia diz que é necessário confessar e deixar. Porque aquele que confessa e deixa alcança o quê? Misericórdia. Mas o que encobre as suas transgressões, a Bíblia diz, esse nunca prosperará, ou seja, nunca vai dar certo. Eles pegaram o objeto de idolatria deles aqui, que era um ídolo, que eram os livros, que eles praticavam bruxaria, um monte de coisa. Falou: Deus, quer saber de uma coisa? A gente quer saber da tua palavra. Foram em praça pública e queimaram, botaram fogo. Sabe por que eles colocaram fogo e não jogaram fora? Porque se você jogar o seu ídolo no lixo, no momento que você sentir falta, você vai, igual um cachorro, no lixo, fuçar para pegar seu ídolo de volta. É assim. Ídolo tem de ser destruído, queimado, extirpado da sua vida. Poxa, mas eu vou deixar de amar as pessoas? Não, você só vai amar Jesus acima dessas pessoas. Eu vou deixar o meu trabalho? Não, você vai colocar Jesus acima do seu trabalho. Eu vou largar o meu marido e minha mulher? Não, você vai colocar Jesus acima dele. Sempre, sempre. Eu vou deixar os meus amigos da escola, os meus amigos jogar Free Fire? Não, você vai colocar Jesus acima deles. Eu vou largar meu celular? Não, você vai colocar Jesus acima do seu celular. Eu poderia perguntar assim: você consegue passar um dia sem orar? Você vai dizer: sim, eu passo muitos. Mas eu perguntar: você consegue passar um dia sem celular? Consegue passar um dia sem a dona do pedaço? Ou fofocalizando? Ou futebolzinho de quarta-feira? Consegue? Consegue passar um dia sem seu marido, sem seus filhos? Sua mulher? Consegue? Isso é sério. É sério. Porque enquanto isso estiver em primeiro lugar nas nossas vidas, não quer dizer que Deus vai estar em segundo. Olhe para cá, eu estou terminando. Quando a idolatria estiver em primeiro lugar na nossa vida, não significa que Deus vai estar em segundo, porque Deus ele não está em segundo lugar. Ou ele está em primeiro,
ou ele não está. Entendeu? Ou ele está em primeiro lugar, ou ele não está em lugar nenhum. Por isso está escrito: a minha glória eu não a darei a ninguém, a outro, a nada. Deus não divide o trono do seu coração, o altar do seu coração com nada nem ninguém. Ou é ele em primeiro lugar, ou ele não está. Amém?